CBN Cotidiano vai ouvir agora a doutora Rosilene de Santana Souza. Como é que a gente deve nos referir a juiz mesmo? Vossa... esse meu Mário Como é que fala com o juiz mesmo? Vossa Excelência? Vossa Excelência. Não, Vossa Excelência é governador, acho, né? Doutora Rosilene, como é que a gente deve se referir à senhora juíza? Diz pra gente aqui na rádio. Boa tarde. Oi, Mário. Boa tarde. Primeiramente, eu quero dizer que é um prazer estar aqui falando com você. Agradeço o convite. E nesse momento você pode me chamar de você. Não, vou chamar de meritíssima. Porque você teve muito mérito na sua vida graças à educação. Foi a informação que chegou até nós, meritíssima Rosilene. Você nasceu aonde, Rosilene? Você pode contar pra gente? Obrigado, viu, pela confiança em você dar essa entrevista e compartilhar um pouco sua história aqui com a Rádio CBN. Não, é uma honra para mim, é um prazer poder estar participando e contando um pouquinho dessa história que eu acho que acaba motivando algumas pessoas que têm a mesma origem social que a minha. Então, eu sou natural de Oliveira dos Brejinhos, sertão da Bahia, na verdade de uma comunidade que se chama Pajeú de Flora e faz parte de Oliveira dos Brejinhos. Nessa comunidade, eu vivi até os 12 anos de idade. É sertão, bem sertão mesmo, assim? É que essas imagens que a gente tem... Fala sertão, tem um senso comum que a gente imagina seca, um lugar árido. Isso mesmo. Fica no oeste da Bahia, Mário. Fica aproximadamente uns 300 quilômetros de Barreiras. Uhum. E você viu lá até os 12 anos, como é que era a sua vida lá? Vivia com muitos irmãos? Como é que era a sua família? O meu pai e a minha mãe já é falecida hoje, eles tiveram 7 filhos, eu sou a segunda desses 7 filhos, e eles trabalhavam na roça e nós, já pequenos, também ajudávamos nos trabalhos rurais. Na roça a gente plantava para poder ter o próprio consumo, bem como vender o que sobrasse para vender, vamos dizer assim. Passávamos por algumas dificuldades já, mesmo quando pequenos, morando todo mundo juntos. Isso até os 12 anos? Isso até os 12 anos. Você chegou a passar fome, Rosilene? Só complementando, quando eu completei 9 anos, eu fui morar com a minha tia, eu e as minhas 3 irmãs. A gente foi morar com a minha tia para estudar, porque naquele ano não tinha aula, não tinha professor na nossa comunidade, e a gente foi morar na casa dela. Uhum. E depois a gente voltou, e quando eu tinha 10 anos, que eu acabei ficando sem estudar, eu e meus irmãos, porque não teve professor novamente, e a gente não retornou para a casa da minha tia. Você me perguntou de fome. Mário, isso é um pouco relativo. A gente passou por muitas dificuldades. Quando eu e a minha irmã Regina, a gente foi morar na cidade, eu com 12 e ela com 13 anos, nós já começamos a trabalhar como empregada doméstica, já com essa idade, e morávamos numa cozinha da casa de uma família que era amiga do meu pai, que cedeu essa cozinha pra gente morar, e a gente fazia esse trabalho e estudava no outro período. E já era na sua cidadezinha ainda, lá no sertão da Bahia, ou outra cidade? Isso. Porque na reportagem da Gazeta, ficou um pequeno equívoco, que fala que a gente saiu para outra cidade. Na verdade, a gente saiu da roça e fomos para a cidade. Entendi. E lá vocês moravam na cozinha, era o espaço que havia para vocês? Isso, e era uma cozinha que tinha um fogão a lenha. E esse fogão a lenha, ele era utilizado durante o dia, e à noite a gente tinha que dormir lá num colchão de solteiro, nós duas, que era o que tínhamos também, e o calor lá é bem semelhante ao calor aqui de Colatina. Uhum. E assim vocês ficaram vivendo 1 ano, 2 anos, você e sua irmã, dividindo um colchão de solteiro, morando na cozinha? Isso, nós ficamos um período nessa casa. A gente tinha muito medo, eu e a minha irmã, nós tínhamos muito medo que meu pai fosse lá e visse as condições precárias que a gente estava vivendo, porque a gente não queria, mesmo estando ruim, a gente não queria voltar para a roça, porque a gente queria estudar. E aí a gente continuou. Ainda em relação à fome que você me perguntou, lá tinha um açougue municipal, e nesse açougue municipal a gente ia pedir restos de ossos para fazer refeições. E aí a gente fazia e depois comia o que era dado de merenda na escola. Mas e na casa onde vocês trabalhavam, não tinha refeição para vocês?
não tinha refeição para nós, porque a região é muito pequena e pobre. Então a gente trabalhava, mas para você ter uma ideia, a gente ganhava R$20 por mês. Por mês? Por mês. Isso a gente está falando o quê? Anos 90, anos 80? 96. 96. E vocês tinham uniforme para ir para a escola? Como é que fazia? Porque se mal conseguiam se alimentar, ganhavam R$20 por mês, tinha que comprar uniforme, ganhava? Não, a gente não tinha uniforme completo. O meu pai sempre teve muita preocupação com essa questão de a gente poder estudar. Então, ele priorizava comprar os cadernos. Ele comprava o caderno na feira e parcelava isso durante o ano e ele ia pagando. O uniforme, ele comprava a camiseta. A gente ia com short ou com calça para a escola, mas também aí teve uma época que a gente podia ir de chinelo para a escola. Depois passaram a exigir que a gente fosse de tênis. E meu pai não tinha condição de comprar porque nós éramos sete filhos, todos já iniciando a escola. E aí ele comprava uma camiseta. Nessa época eu e a minha irmã dividimos o uniforme, inclusive o tênis. Ela estudava pela manhã e eu estudava à tarde. Com o mesmo tênis? Aí ela chegava de manhã, tirava o tênis, você ia à tarde com o mesmo tênis da sua irmã? Isso. Na verdade, eu estou falando tênis para ficar bonitinho, mas era um quichute. Um quichute, um conga que tinha muito antigamente, né? E assim você estudou nessa cidadezinha da Sertão da Bahia. E como é que a vida de vocês vem parar aqui no Espírito Santo, em Colatina? A minha irmã, a Regina, ela sempre foi assim, o meu suporte, vou te falar, porque ela sempre, como mais velha, era meu porto seguro, sempre me carregava atrás dela. Nessa época, tinha uma mineradora, a Guidoni, a mineração Guidoni, que estava extraindo granito na região, e a minha irmã conheceu algumas pessoas que trabalhavam nessa mineradora, e aí ela fez amizade com eles e falou da vontade de estudar, de trabalhar, de mudar de cidade. E aí eles convidaram ela para vir para Colatina. Disse que aqui tinha muitas oportunidades, que era uma cidade que não era nem tão grande, nem tão pequena, que dava para trabalhar e estudar. E aí ela veio. Ela veio em janeiro de 2003 e em abril ela mandou eu vir. Aí você veio. E foi morar com sua irmã em Colatina? Isso, vim morar com a minha irmã. E aqui vocês trabalhavam também como empregadas domésticas ou já tinha um lar assim para vocês? Não, aqui também trabalhei como empregada doméstica. Eu comecei quando eu cheguei aqui, eu estava terminando o 3º ano do ensino médio. Lá na Bahia, naquela época, não sei como é que é hoje, mas o ano letivo ele começava mais tarde, ele começava final de março, início de abril. Então, quando eu cheguei aqui, que eu tentei transferir da minha escola, para concluir o 3º ano do 2º grau, eu não consegui fazer a transferência porque as aulas aqui tinham começado em fevereiro, então eu já estava muito atrasada. Sim. Aí eu concluí o ensino médio no supletivo, no Pedro Vitale aqui, e continuei trabalhando comecei a trabalhar em casa de família e ela também já trabalhava em casa de família. Só que o meu objetivo sempre foi estudar, né, fazer o curso de Direito. E aí não estava sendo possível com esse salário que eu ganhava. Porque a faculdade era particular, você ia tentar a faculdade pública, por que não daria? Porque aqui em Colatina não tem faculdade pública. Só tem, na época, tinha a Unesc e logo depois, abriu o curso de Direito na Fundação Castelo Branco. Então não tinha a possibilidade de uma escola pública aqui. Tinha a UFES, né, que é pública, mas eu não tinha base para poder passar um vestibular numa universidade federal. E toda essa dificuldade nunca inibiu o seu sonho? Você sempre tinha esse sonho de fazer direito? Você queria isso para você? Mário, desde pequena eu queria direito. Olha só. E aí como é que você fez? Você trabalhando como empregada doméstica, concluindo o ensino médio, querendo estudar direito, mas sem dinheiro para pagar a faculdade em Colatina. Isso, eu peguei o telefone, liguei para a Unesc para ver qual era o valor da mensalidade. Rosilene, não dava. Um pouquinho, Rosilene, que a gente a cada meia hora é interrompido por um bloco de notícias do Repórter CBN e a gente vai continuar a história daqui a pouco, é coisa de 1 minuto, tá bom? Tá, joia. Obrigado, querida. Repórter CBN. Por nada.
internet cbnvitoria.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Cotidiano. Estamos de volta com o CBN Cotidiano. Agora são exatamente 4h04. Eu lembro a você que aconteceu um engavetamento, hein? 4 carros bateram na descida da Terceira Ponte em Vila Velha. Então, o trânsito pode estar um pouco lento. Atenção, motorista. O CBN Cotidiano está ouvindo aqui a história da Rosilene de Santana Souza. E ela já contou pra gente que ela nasceu no sertão da Bahia, uma cidadezinha pequena, trabalhava desde pequenininha com os pais, ajudando na lavoura. E ela tinha 7 irmãos. Depois ela queria continuar estudando, foi trabalhar como empregada doméstica, 11, 12 anos. Ela e a irmã viviam na cozinha de uma casa, um calor danado, e elas viviam pertinho do fogão a lenha. Se imagina a temperatura. Diz também que dormia junto com a irmã num colchão de solteiro, dividia o colchão. Para ir para a escola, não tinha tênis para as duas. Então elas dividiam o mesmo par de tênis. Uma ia de manhã, voltava, tirava o tênis e emprestava para a irmã. Chegou a pedir comida em açougue, resto de ossos, para fortalecer a alimentação. Assim ela foi se empenhando, nunca desistiu, sempre com o sonho de se formar em Direito. A irmã conheci uma pessoa que disse, olha, tem uma cidade no Espírito Santo chamada Colatina, onde você pode ter mais oportunidade. Você pode ir lá trabalhar numa mineradora, enfim. E assim ela veio com a irmã, continuou trabalhando como empregada doméstica e estava perto de entrar na faculdade, terminando o ensino médio. Mas em Colatina só tinha universidade paga, ela não tinha dinheiro para pagar um curso de Direito. E aí nós fomos interrompidos pelo repórter CBN. Tentei resumir bem aqui sua história, viu, Rosilene? Não, ficou ótimo. Aí chegamos nesse dilema. Rosilene é o sonho dela. Ela quer estudar em Direito, mas trabalhando como empregada doméstica, ela não iria conseguir pagar a faculdade. O que você fez? Aí, como eu vi que eu não ia conseguir pagar o curso com o salário de empregada doméstica, eu pensei, eu preciso ter uma outra profissão. Então, eu preciso fazer um outro curso que me dê uma profissão com melhor salário e depois que eu tiver com melhor trabalho, eu faço o curso de Direito. E saiu no jornal A Tribuna, na época, eu li que o IFES, era Cefet na época, estava com inscrições abertas para os cursos técnicos. Tinha edificações, segurança do trabalho e informática. Para mim, qualquer um dos 3 serviria desde que fosse o que melhor empregasse, que empregasse mais rápido. Então, eu liguei para a escola, perguntei qual desses 3 cursos que é melhor para arrumar emprego rápido, depois que começa a estudar. E aí, a menina que me atendeu disse que edificações era o melhor curso. Aí, eu fiz a inscrição para o processo seletivo, uma espécie de vestibular que tem no Cefet, no IFES. Super concorrido. E aí eu fiz, e muito concorrido, muito concorrido. E aí eu fiz a inscrição. Só que, como eu falei para você, a minha base sempre foi muito ruim, porque as escolas na Bahia, enquanto eu estudei até a 3ª série, eu estudei com turmas que tinha alfabetização, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série, todo mundo na mesma sala com o mesmo professor. Lá naquela época, não sei como é que está hoje, mas a gente começava a estudar aos 7 anos de idade. Então, aos 7 anos fazia alfabetização e depois 1ª série, 2ª, então até a 4ª série era todo mundo junto. Então, a base era muito fraca. E depois, o ensino fundamental e médio também, a minha escola não tinha biblioteca, Mário. A minha escola foi ter biblioteca quando eu estava no 2º ano do ensino médio. Bom, com essa base, é muito difícil passar no Cefet, na escola técnica. E aí? Sim, muito difícil passar nessa prova, nesse processo seletivo, que até hoje é muito difícil. Eu morava aqui no bairro IBC, perto do Cefet na época, na casa que o meu atual cunhado arrumou pra gente, o Marco Antônio, ele arrumou uma casa pra gente morar. E do lado tinha uma pensão, um pensionato que abrigava meninos que estudavam no Cefet, que faziam ensino médio. E esses meninos, eles tinham um professor particular de matemática, física e química.
Aí eu fui conversar com o professor, falei com ele, professor, eu me inscrevi, mas eu preciso ter aulas particulares. No entanto, eu não tenho dinheiro para pagar o valor integral da aula, que na época era R$15 a hora. Aí eu perguntei se ele podia me ajudar, o que ele podia fazer por mim, me dar um desconto. E aí ele me deu um desconto de 50% na hora-aula. E aí eu comecei a fazer essas aulas de matemática, química e física. E nessa casa que eu morava, que não era uma casa, era um quarto com uma cozinha, eu também não tinha mesa. Aí eu pedi a essa vizinha da pensão para deixar eu estudar lá na mesa dela. Aí ela deixou. A casa que eu trabalhava na época também eram pessoas muito boas comigo, eles me liberavam essa uma hora mais cedo para eu poder vir. Você trabalhava como empregada doméstica ainda, então, você pedia para libera um pouquinho para estudar e tal, e ela liberava. Isso, aí ela liberava. Eu saía 5 horas, ela me liberava 3h30, que era o tempo de eu chegar em casa e fazer a aula de 4 às 17, 16 às 17. Uhum. E aí eu fui assim, fiz essas aulas particulares na casa da vizinha, utilizando a mesa da vizinha e estudando as outras disciplinas por conta própria, e fiz a prova do Cefet na época. Naquela época não tinha internet igual a gente tem hoje, né? Os resultados a gente tinha que ver no jornal. E no domingo, ou depois, quando foi sair o resultado, eu comprei o jornal, eram 25 vagas. Eu fiquei em 21ª. Nossa, você passou de primeira na escola técnica, então? Passei. Que alegria. E aí começou a trabalhar, começou com as edificações e conseguiu lá no emprego? Um ano depois eu mudei de emprego. Eu não cabia em mim. Eu olhava o jornal, eu falava para Regina, lê aqui, vê se meu nome mesmo, se eu não estou lendo errado. Aí eu guardava o jornal, depois pegava, lê para ver se meu nome está de novo na lista. Nossa Senhora. E aí, eu fiquei entrou em edificações? Fiz edificações. E conseguiu mesmo um emprego rápido, como lhe informaram que seria possível? Consegui. Aí eu consegui, na época, um emprego, eu ganhava R$350 na época, era o salário mínimo. Aí eu consegui um emprego, já era um estágio que eu ganhava 520, já tinha melhorado. Sim. Mas isso eu estava cursando ainda, eu não tinha terminado, então logo depois que eu terminei, aí eu consegui um outro trabalho que me pagava R$750. Foi em 2007, aí eu entrei na faculdade em 2008. Passou para direito? Isso, aí eu fiz direito, só que... como eu ganhava na UFES ou numa faculdade particular? Não, eu fiz aqui em Colatina, na Mas agora dá para pagar, né? Então, mas aí se eu fosse pagar o valor integral, que era R$490, Nossa, eu ganhava 750. Ia ficar muito apertado. Aí eu fui na faculdade, pedi uma bolsa de 50%, eles me deram bolsa de 50%. Uhum. E assim você conseguiu cursar direito? Aí eu consegui cursar direito. Aí depois eu fui trabalhando, eu trabalhei durante a faculdade toda. E aí eu fui mudando de trabalho, depois trabalhei no comércio, eu trabalhava de 8 às 18, de segunda a sexta, e aos sábados eu trabalhava de 8 às 13 horas. E você... estudava à noite, né? E sim. E aí se formou em Direito também? Me formei em Direito. Imagina o dia da sua formatura, foi todo mundo? O pai, a mãe, foi todo mundo ver a filha doutora? Todo mundo. Eita, você não tem foto disso, não, mas deve ter, né? Tenho. Imagina que noite deve ter sido, que dia deve ter sido o dia da sua formatura para sua família, hein? Mário, pior não foi o dia da formatura, porque eu passei na prova da ordem quando eu estava cursando o 9º período. No 9º você já tinha passado no AB? Que é difícil também? Olha, quando eu estava na faculdade, eu saía da faculdade, ia para casa e tentava estudar todos os dias até 1h da manhã para complementar os estudos, já pensando na prova da ordem. Sim. Porque o meu medo era de terminar a faculdade e não passar na prova. E você conseguiu passar? E eu consegui passar. Eu fiz a inscrição no 9º período e assim só podia fazer depois que tivesse já matriculado no 9º período. Então eu me matriculei no 9º período e fiz a primeira prova. Porque a minha ideia tinha 3 provas durante o ano. Eu vou começar a fazer logo a primeira, porque eu tenho 3 oportunidades nesse último ano que eu estou estudando ainda, e aí as cobranças são menores, até de minha parte mesmo, já que eu ainda estou na faculdade, né? E depois que eu terminar a faculdade, se eu não passar, continuar trabalhando no comércio, e enfim, tinha essa preocupação.
E aí eu passei de primeira. A minha mãe morava lá na Bahia. E ela estudou até a segunda série do ensino fundamental. Mas ela ficou numa felicidade, ela saía na rua. Minha filha é advogada, minha filha é advogada. Quem quer brigar Quem quer brigar comigo agora? Que eu tenho advogada. Que coisa. E aí você se forma em direito, passa na prova da OAB, chega a trabalhar como advogada em Colatina ou não? Trabalhei como advogada. E aí seu sonho Trabalhei... Enquanto trabalhava com você, já tinha outro sonho na mente? O meu foco sempre foi a magistratura. Queria ser juíza? Só que, sempre foi ser juíza. Desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade, eu sempre quis fazer concurso para ser juiz. Só que o concurso de juiz, ele exige um tempo mínimo de prática jurídica, que são 3 anos. Ou seja, atividade jurídica, seja como advogado, delegado de polícia, promotor, qualquer área restrita ao bacharel de direito. Então, eu precisava, de qualquer forma, trabalhar na área jurídica para poder ter essa prática, esse período de 3 anos. Sim. Em 2013, logo que eu me formei, eu comecei já a estudar. Eu cheguei a passar no concurso para assessor do Ministério Público, técnico do Ministério Público e procurador do Conselho Regional de Contabilidade. Só que eu passei fora das vagas, então eu não fui nomeada. Entendi. E aí eu decidi que eu precisava então advogar para poder não perder mais tempo. E aí você fez quantas provas para a magistratura, para se tornar juíza? Quantos concursos você fez e não passou? Eu fiz 10 concursos. Não foi aprovado. Chegou a desanimar em algum desses? Esse negócio de ser juíza é uma utopia, não vai dar, ou não? Mário, eu desanimar, pensar em desistir, eu acho que eu nunca pensei não. Assim, não me recordo de nenhum dia de ter pensado em desistir. Mas desânimo, sim, já tive vários momentos de desânimo, mas aí o meu companheiro aqui, o Anderson, sempre me dando apoio, me colocando para cima. Eu me lembro, olha só o que ele fez uma vez. Antes, eu ia fazer a segunda fase dessa prova do Acre que eu passei. Na semana eu tinha sido reprovada na prova do Paraná. Aí saiu a notícia de que eu reprovei. Sabe o que ele fez? Ele foi na rua e comprou uma sandália de presente para mim. Eu fiquei muito brava com ele. Eu tinha acabado de reprovar e ele está me dando um presente. Anderson. Ô, companheirão, hein? E Nossa, foi. E agora você passou, menina. Você virou juíza, você passou em qual concurso? Passei no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Passou em que lugar? Primeiro lugar. Concorreu com quantas pessoas? A inscrição inicial tinha mais de 5.000 pessoas. 5.000, você foi a primeiro lugar. Rosilene, primeiro lugar. Quando é que você vai virar juíza, assim, de vez? Agora assume quando? Olha, a gente não tem nada oficial a respeito da posse, né? Mas a previsão é de que seja ou final deste ano ainda, ou início do ano que vem. Isso porque a presidente do tribunal termina o mandato dela em fevereiro, então a gente está confiante de que ela vai querer, né, empossar esses novos juízes antes de ela encerrar o período dela como presidente. Qual é a sua idade, Rosilene? Posso perguntar? Meritíssimo? Sim, a gente vai para Rio Branco, no Acre. Sua idade, Meritíssimo, eu perguntei. Minha idade? Isso. Eu tenho 38 anos. 38 anos. Ô, 38 anos. Você acha que a sua história de vida, assim, vai lhe tornar, ou melhor, vai lhe ajudar a ter a decisão mais próxima possível de uma justiça de fato para as pessoas? O fato de você ter passado por tudo isso que você passou na vida? Eu acredito que sim, e vou fazer o possível para que eu seja a melhor servidora pública, a melhor juíza que a minha comarca possa ter. Além da minha história de vida, de dificuldade, as coisas que eu conheço da vida, da experiência de vida que eu tenho também a prática jurídica como advogado. Eu na qualidade de advogado já estive do lado de cá, então eu conheço bem como é que está atuando em favor da parte, e o próprio advogado na situação ali de buscar o direito da parte. Então, no que depender de mim, eu vou fazer o maior esforço possível para ser a melhor juíza, justa e eficiente que a comarca precisa.
Meritíssima. E a senhora acha que a sua história é um exemplo assim do poder transformador da educação? Mário, sem dúvidas. Eu sempre acreditei na educação, desde muito pequena. Isso eu via a realidade dos meus pais, trabalhando de sol a sol, e mal ter o que comer, mal ter o que vestir. E eu não sei, se você me perguntar como é que você enxergava isso com 7 anos, eu não sei. Eu não sei te dizer, porque os meus pais não estudaram, então não tinha essa cultura do estudo na minha família. Eu sou a primeira da família a ter um curso superior, mas eu já era assim, desde pequena, sempre vi na educação uma forma, a única forma, na verdade, de transformar aquela realidade. Sim. Então, com certeza, a educação é a melhor opção, ou se não a única opção para pessoas que têm a mesma origem social que eu. Seus pais moram na mesma cidadezinha, no sertão da Bahia? O meu pai mora até hoje. Sua a mãe? minha irmã, a Regina, que ela veio comigo, que eu vim com ela voltou, ela está morando lá atualmente. E a minha mãe, ela faleceu em 2018, infelizmente não pode estar comemorando agora comigo esse momento. Mas viu a filha virar advogada, não foi? Teve essa alegria na vida. Muito obrigado, viu, Rosilene, por contar essa história pra gente. Eu queria ver a cena, você chegando lá na sua cidadezinha, junto com a sua irmã que tanto lhe ajudou, com seu companheiro aí também que tanto lhe incentivou, e dizendo pro seu pai, pros seus irmãos, hein? Olha eu aqui, ó, agora sou juíza, sou meritíssima, hein? Nossa, a minha irmã tá muito feliz também, o meu marido tá muito feliz. Eles foram os meus suportes, ela na vida desde pequena, sempre sendo meu porto seguro, e agora nesse período de 5 anos aqui, ele todos os dias me apoiando, me ajudando a otimizar o tempo, me apoiando nos momentos de reprovação, que foram muitas, né? As viagens, muito difíceis também, fazer algumas viagens. Sabe aquela música do Raul Seixas, Tente Outra Vez? Sei. Eu sempre colocava essa música, todas as vezes que eu sofria uma queda, uma derrota, eu colocava, chorava e começava de novo. E como eu vi ele tão empolgado, tão confiante em mim, eu tinha momentos que eu acho que ele confiava mais em mim do que eu, aí me dava força para não desanimar. Tá bom. Muito obrigado. Assim, tem muita gente emocionada. Eu estou emocionado. O Ricardo tá aqui. A CBN quer matar a gente do coração, gente. Com essa história, pelo amor de Deus. Ricardo tá dizendo para você. Marilis, que história linda. Escreveu aqui. Que Deus abençoe ricamente essa advogada. É juíza, Marilis. Agora, meritíssima. Meritíssima. O Wesley, coloca essa entrevista aí no podcast, que eu preciso ouvir isso. Vai tá Vamos lá. colocar, Wesley. E Elias pergunta... A juíza que deve tanto à educação, ela pretende valorizar a educação tão precarizada para os pobres aqui do Brasil. Se é que o juiz consegue valorizar isso? É a pergunta do Elias para você, doutora. Mário, o que o juiz pode fazer, e tem feito muito, a gente tem visto muito a atuação dos tribunais, especialmente do Supremo Tribunal Federal, é na aplicação de políticas públicas. Quando a obrigação de executar políticas públicas é do Poder Executivo. Mas nem sempre a gente vê isso na prática, isso se concretizando na prática. Então, cabe aí ao Poder Judiciário, obviamente, com o pedido, seja da Defensoria Pública ou do Ministério Público, ou mesmo de um advogado particular, e aí o juiz vai decidir. Salvo algumas exceções, como previsões no Estatuto da Criança e do Adolescente, em que o juiz pode atuar de ofício. Havendo um pedido, então, sim, o juiz pode, tem um papel social também, o juiz, e tem como fazer alguma coisa para a educação, desde que haja aí, claro, um pedido, porque o juiz, o Poder Judiciário, né, tem como característica, princípio, a inércia, mas é possível sim. Obrigado. Fica com Deus, Rosilene, parabéns, a sua história é linda e tomara que incentive outras pessoas, e quem dera a gente vivesse num país em que a pessoa que tem um sonho, né, de ter um curso superior não precisasse enfrentar tanta dificuldade como você enfrentou. Quem sabe um dia, né, doutora Rosilene? Quem sabe, é o sonho, né, da gente aqui, que essas crianças, esses adolescentes tenham vidas mais fáceis do que eu tive, do que a minha família teve. É o que a gente espera. E o que eu posso aqui, para finalizar, né, a nossa conversa, dizer para eles é que acreditem, sejam pessoas disciplinadas, focadas e equilibradas. É preciso ter equilíbrio em tudo que a gente faz. E gostaria de dizer também para as
empregadoras, né, de empregadas domésticas, para enxergar essas pessoas que estão dentro da casa de vocês, porque eu tive essa oportunidade, eu tive boas patroas que viram que eu tinha essa vontade de estudar e me apoiaram, já chegaram a pagar mensalidade, inclusive a inscrição do Cefet foi a minha patroa que pagou para mim. Então é muito importante a gente ter pessoas ao nosso lado também que nos deem a mão, que acreditem na gente, porque sozinho, por mais que a gente queira, às vezes não tem como. É preciso ter alguém olhando pela gente também. Uhum. Tem muito ouvinte mandando mensagem aqui para você, viu? A Laís, certeza que com essa história ela vai atuar como todo juiz deve atuar. Aldeir, parabéns, juíza. Carlos Teixeira, é a realidade de muitas pessoas que vieram do campo em épocas muito difíceis. A maioria das pessoas não conseguiu chegar tão longe, mas são verdadeiras guerreiras também. E está dizendo parabéns, meritíssima Rosilene obrigada, de Santana pessoal. Souza. Foi uma alegria ouvir sua história, foi motivador. Muito obrigado mesmo. Fica com Deus, tá? E um abraço para todo mundo que te ajudou. Companheiro, família, Mário. irmã. E volta lá para sua terra e diga: agora chegou a Rosilene meritíssima. Quero ver quem vai mexer comigo. Obrigado, Rosilene. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou fã no jornalismo, sempre com jornalismo sério. E, então, muito obrigada pelo convite. E eu que agradeço de coração. Quando é que você vai para o Acre? Olha, independentemente da nomeação sair agora para janeiro, em janeiro a gente vai, o meu marido ele é cirurgião bucomaxilo, então ele já quer também se organizar, vendo as coisas lá, como é que é o campo de trabalho para ele. Então em janeiro, no máximo em janeiro a gente já vai estar de partida. Obrigado, fica com Deus. Muito obrigada, uma ótima tarde para seus ouvintes também, para o Adalberto aí. Tá joia. Obrigado. Tá aí a Por história nada. da Rosilene de Santana Souza. E que história, hein? Rosilda tá mandando mensagem pra juíza também. Que história linda. De certa forma, eu me vi nessa história da doutora Rosilene. Sua história me incentivou a tentar o doutorado, assim que possível. Rosilda disse aqui, olha aí. Já está motivando outras pessoas. Wagner Martins também está nos ouvindo aqui. Linda história, linda, linda, linda história dessa juíza. Só resumindo para você que chegou agora, ela contou pra gente que ela nasceu no sertão da Bahia com mais 6 irmãos. Trabalhava na roça com os pais, precisava estudar, não tinha escola na cidadezinha onde ela nasceu. Então ela foi junto com a irmã morar na casa de família, trabalhando com 11 anos, com uma empregada doméstica, dividiu o tênis com a irmã. De manhã a irmã ia para a escola com tênis, chegava à tarde, dava o tênis para ela estudar. Assim ela foi estudando, ela precisava trabalhar, conseguiu passar na escola técnica, veio para o Espírito Santo, passou para trabalhar para o curso de edificações, aí conseguiu um estágio, continuou trabalhando com o sonho de ser juíza na cabeça. Conseguiu passar na universidade particular, arrumou outro emprego, trabalhou, persistiu e passou em primeiro lugar agora para ser juíza. Vai morar no Acre. Muito resumidamente, essa é uma síntese do resumo da história da Rosilene de Santana Souza, sempre muito auxiliada pela irmã, por outras pessoas também e pelo companheiro. Linda história. Melhorou nossa tarde ouvir isso? Melhorou, Adalberto? Mário, desde quando eu tinha conversado com ela, ontem, né, fazendo o convite, a gente percebe que é uma história que é muito inspiradora, né, que a gente falou. E a gente vê, né, de onde ela veio, as dificuldades enfrentadas, a gente vê que realmente é possível, ainda seria interessante se todo mundo tivesse oportunidade, mas a gente, infelizmente, é num país muito desigual ainda, né? Então a gente pega essa história para servir realmente de inspiração aí para muitas pessoas. Né? Sami queria uma juíza com essa garra e dedicação na minha cidade. Ela chegou a dizer que para reforçar a alimentação, quando ela trabalhava como empregada doméstica, ia em açougue e pedia resto de ossos para se alimentar junto com a irmã. Virou juíza, passou em primeiro lugar. Intervalo, repórter CB.